Então, para que serve o nó joiner no Nime? O joiner ele é o correspondente ao PROC-V do Excel. Então, quando nós temos duas tabelas com pelo menos uma informação em comum entre elas, nós podemos utilizar o joiner para gerar uma nova tabela resultado contendo essa informação em comum e as demais informações das tabelas anteriores. E nós podemos utilizá-lo, o joiner, no caso, para relacionar uma ou mais informação em comum entre as tabelas que utilizamos como input. Aqui nós vamos citar dois exemplos. O primeiro utilizando somente uma informação em comum e o segundo utilizando duas informações em comum. Então vamos ver como que a gente faz. Então o primeiro passo, vamos aqui no repositório de nós e vamos buscar pelo nó joiner. Arrastamos aqui para a área e aqui a gente pode ver que tem duas conexões. Então a gente arrasta a primeira da nossa base de clientes e a segunda do registro de vendas, que são as duas tabelas na qual a gente vai gerar uma terceira, fazendo a conexão entre uma informação em comum entre as duas. Aqui quando a gente abre primeiro a nossa base de clientes, a gente consegue ver que tem três informações. Primeiro, o ID do cliente, depois o nome e por fim a idade desse cliente. E a nossa segunda base, o registro de vendas, a gente tem também o ID do cliente, a data registrada daquela venda e o valor gasto pelo cliente naquela data registrada. Então, o que a gente precisa fazer? O joiner, nós vamos relacionar a informação em comum que tem entre as duas bases, que no caso é o ID do cliente, para juntar as informações que temos em cada uma das tabelas. No caso, a data e o valor gasto nós temos na tabela 2, com o nome e a idade que temos na tabela 1. Então, para isso, abrimos a configuração do joiner com um duplo clique e já abre essa janela, que vamos primeiro selecionar o modo que vamos utilizar o join, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui nós selecionamos qual que é o critério em comum entre as duas tabelas. Nesse caso, o nosso critério em comum, aquela informação que eu comentei com vocês em comum entre as duas tabelas, é justamente o ID cliente. A gente seleciona aqui o top input, que é the left table, sempre é a tabela que a gente fez a conexão pela entrada de cima, e a tabela right table, que nós fizemos a conexão pela tabela de baixo. Então basta clicarmos aqui para abrir todas as opções de coluna e a gente seleciona aquela que tem em comum entre as duas tabelas, sendo ID cliente. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de modos de join que temos. Então essas são as quatro modalidades do joiner. Nós temos o inner join, right join, full join e o left join. Nós veremos uma a uma para identificar qual que seria a melhor opção para você. Então o inner join, no exemplo que estamos fazendo, nós temos a base de clientes, que é aquela que tem o registro do ID do cliente com o nome e idade, e a base de registro de vendas, que tem o ID do cliente, a data em que foi realizada a compra e qual que foi o valor total da compra naquela data realizada por aquele cliente. Então, nós colocamos, né, o critério, a informação em comum entre as duas bases como ID do cliente, e aqui nós temos que na base do cliente, quando abrimos, nós temos 6 diferentes IDs, do 1 ao 6, enquanto que no registro de vendas, nós temos 5 diferentes IDs, do 1 ao 7, pulando o número 2 e pulando o número 5. Ou seja, além de todos os clientes registrados na base com o nome, nós tivemos o registro de uma venda para um cliente 7 que não estava na base. E ao mesmo tempo os clientes 2 e o cliente 5 não registraram nenhuma compra naquele período analisado. Então quando a gente faz o inner join, a gente pega aquela área que está em comum entre as duas tabelas. Nesse caso, seria o cliente 1, o cliente 3, o cliente 4 e o cliente 6. Ou seja, o cliente 2, 5 e 7, que não estão nas duas tabelas, não serão abordados na tabela final de resultados. Então agora voltamos na configuração do nosso joiner e vamos selecionar o modo inner join. Damos um OK e executamos o nó. Assim que executarmos, apertamos com o botão direito e vamos ver o resultado. Então o resultado nos mostra exatamente todos os IDs de clientes que estavam
ponto de intersecção entre as duas tabelas, ou seja, aqueles que estavam em comum tanto na base de clientes quanto no registro de vendas. Eram eles o 1, 3, 4 e 6. Aqui, 1, 3, 4 e 6. A segunda modalidade é o right join. Então, diferente da primeira, não pegamos somente o ponto de intersecção entre as duas tabelas, mas a gente pega a tabela direita como um todo. E lembrando que a tabela da direita é justamente aquela conexão de baixo do nosso nó joiner. Então, nesse exemplo que estamos trabalhando, nós temos os IDs 1, 3, 4, 6 e 7 para a tabela da direita. Então, a nossa tabela final do output do joiner seria a tabela abordando todos esses IDs, 1, 3, 4 e 6, e, além desse, também o ID 7, que é um ID exclusivo da tabela de registro de venda, ou seja, a gente não tinha o cliente número 7 registrado na nossa base de clientes. Então, ele aparecerá na nossa tabela final sem uma correspondência de nome e idade, porque a gente não tinha o registro do nome nem da idade daquele cliente na nossa base inicial. Então agora a gente volta para a nossa configuração do joiner e seleciona a segunda modalidade de ligação, que é o Right Outer Join. E aqui a gente vai para a segunda aba dessa configuração, que é o Column Selection. Aqui, o que nós podemos configurar? Nós podemos selecionar todas as colunas que a gente precisa que esteja presente, né, na nossa tabela do resultado final e aquelas que a gente não quer que seja presente. Como que a gente faz isso? Só tirar o tique aqui do sempre incluir todas as colunas. Então a gente remove e, por exemplo, eu posso remover o ID cliente ou manter ele na minha resposta, ou tirar o nome, ou tirar a idade e assim por diante. Mas no meu caso eu quero manter nome, idade, o ID cliente da tabela 1 e eu quero manter a data e o valor gasto da tabela 2. Por padrão, já vem marcado nessa tabela de baixo que eu quero remover todas as colunas em comum da tabela 2, ou seja, a tabela de baixo, da direita. Sendo assim, quando eu aperto o OK, eu executo o nó, aperto com o botão direito, vou ver o resultado, e eu não tenho, como a gente viu antes, todos os IDs da tabela direita foram representados aqui, inclusive o ID 7. Só que o ID 7 ele não está aparecendo aqui por causa justamente daquela opção que vem por padrão marcada. Então, eu vou fechar esse resultado final, vou abrir novamente a configuração, aqui na aba de Column Selection, vou aqui embaixo e eu vou tirar essa opção de remover a coluna da tabela de baixo. E eu vou marcar a de cima, que vai remover as colunas incomuns da tabela da esquerda, ou seja, a tabela cuja conexão vem de cima. Vou dar um OK, vai aparecer a janela de resetar, OK, executar e vou abrir o resultado. Agora, o ID cliente, ele contém todos os IDs, inclusive o 7. E realmente, como eu disse antes, a gente não tem correspondência de idade nem de nome. Por quê? Por causa que esse ID não estava registrado naquela tabela de base de clientes. Então, na nossa terceira modalidade, ela é bem semelhante à anterior, a única diferença é que a gente vai contemplar a tabela da esquerda, ou seja, aquela cuja conexão vem de cima. No nosso caso, é a base de clientes. A gente tem nessa base todos os IDs do 1 ao 6. Então, a nossa tabela resultado ela vai contemplar todos esses IDs do 1 ao 6, porém, os IDs 2 e 5, que não tem correspondência na outra tabela de registro de vendas, eles terão aquele ponto de interrogação que a gente chama de missing value, quando se diz respeito à coluna de data e a coluna de valor gasto. Então, vamos ver como ficou. Então, voltando na configuração do nosso joiner, eu volto aqui para a primeira aba, vou selecionar a terceira modalidade, Left Outer Join, e vou dar um OK. Mesma mensagem, OK, executo o nó e vou ver o resultado final. Bom, aqui nós temos então mostrando o ID do cliente, como esperado, temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, ou seja, todos os IDs que estavam presentes naquela tabela de base de clientes e conforme dito, os IDs 2 e 5 eles não têm nenhuma correspondência para as colunas de data e valor gasto.
Então a gente tem aqui o missing value, que é essa interrogação vermelha. Então agora na nossa última modalidade de join, nós temos o full join. Ele então engloba todas as tabelas, ou seja, o total do registro vendas e o total do base clientes. Então nós vamos usar o ID do 1 ao 6 e também o ID 7. E lembrando que os IDs 2, 5 não terão correspondência de data nem de gasto, de valor gasto, e o ID 7 não terá correspondência na base da esquerda, né, que é o base clientes, de nome nem idade. Vamos ver como ficou. Eu já configurei aqui para a nossa quarta modalidade, Full Order Join. Vou na Column Selection e vou remover esse tick para manter todas as colunas, tanto da tabela da esquerda quanto da direita. Dou um OK, executo o meu nó e vou analisar a nossa tabela final. Então aqui nós temos todos os IDs dos clientes, tanto da tabela da esquerda, que a gente tem do 1 ao 6, inclusive o 2 e o 5, que não tem correspondência de data nem de valor gasto, que é da tabela do registro de vendas, e tanto quanto o ID 7, que nós não temos correspondência no nosso registro de clientes, ou seja, não temos nome nem idade. Agora então a gente vai ver, para finalizar o último exemplo, nós acrescentamos uma informação aqui, tanto na base de clientes quanto no registro de vendas, que é a cidade de onde é o cliente. Então nós temos o nome, idade e de onde é. A gente pode ver que para a cidade de São Paulo nós temos 6 clientes e para a cidade de Belo Horizonte 4 clientes. Então a gente repete o ID. Então a diferença é a cidade de onde ele é. E aqui, para a tabela de registro de vendas, nós acrescentamos essa coluna da cidade. Então nós temos o ID de cliente, que vai de 1 a 7 para São Paulo, pulando o 2 e o 5. E nós temos em Belo Horizonte, que tivemos o registro de venda do cliente 1, morador de Belo Horizonte, e do cliente 4, morador de Belo Horizonte. Então aqui eu vou fechar, vou configurar um novo joiner, posso selecionar o tipo de ligação e vou colocar quais são as informações em comum que eu quero levar em consideração. No caso, o ID do cliente, e agora eu vou adicionar uma nova informação em comum, que vai ser a cidade do cliente. Ou seja, não basta que o cliente seja 1, ou seja, que tenha o ID 1, que pode ser que eu esteja falando do ID 1 de São Paulo ou do ID 1 de Belo Horizonte. Então eu preciso ter certeza que esse é o cliente ID 1 de São Paulo. Então eu vou colocar aqui esse novo critério de combinação e a gente pode ver que o formato das colunas são iguais e deve ser, o joiner tem que ser. Então, se eu tivesse o ID cliente, o I, que é o números inteiros de um lado, e tivesse aqui o D, que é o double, de outro lado, que é formato de número também com casas decimais, não daria certo, eu teria que converter. Então, pressiono OK, executo o nosso nó e vou ver o resultado final. Então, quando a gente abre o resultado final, a gente consegue ver todas as informações que estão no Inner Joiner, né? Ou seja, estão tanto na tabela 1 da esquerda quanto na tabela da direita, que são justamente essas. Ou seja, a gente tem o ID do cliente 1 que mora em São Paulo, que é o João. A gente relacionou então com a base 2, nos fornecendo a data e o valor gasto por ele. E temos também o cliente ID 1, que é de Belo Horizonte, que é a Bárbara. E a tabela também nos trouxe tanto a data quanto o valor gasto por ela. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida podem mandar aqui nos comentários e eu vou colocar também o link para vocês terem acesso tanto ao arquivo do Excel quanto ao arquivo do Nime.